Historiando. Uma narrativa sobre a participação dos quilombos na formação da nossa identidade e do nosso território, contada numa perspectiva de resistência daqueles que foram obrigados a recorrer à estratégia da invisibilidade para se proteger e ainda lutam para sua sobrevivência, buscando seus direitos e, finalmente, os princípios maiores da igualdade e da liberdade. É hora de ganhar visibilidade na sociedade, o que depende dessas comunidades e também de cada um de nós. Por que é importante conhecer a nossa história? Conhecer a história de nossos antepassados nos ajuda a entender melhor os desafios que enfrentaram para construir nossa identidade. Quero saber mais sobre a luta das comunidades quilombolas pela preservação de sua identidade e de seus territórios. Então, o que acham de trazer na próxima aula uma HQ que mostra o que vocês sabem ou imaginam sobre os quilombolas? Acho uma ótima ideia. Na aula seguinte, os estudantes socializam orgulhosos suas produções. Ei, Psyu! Oi, quem é você? Por que fala tão baixo? Falo baixo porque ninguém pode me achar. Me chamo Maurício, vim falar com você. Eu me chamo Dandara. Me escondo do Capitão do Mato e dessa escravidão toda, pois encontrei um lugar onde posso ser livre, sem castigos, sem domínio, sem passar fome. Liberdade. E onde fica isso? Preciso contar para os outros que aqui estão. Como? Posso te ajudar, mas tem que ser aos poucos, um por vez. Tá bom. Me fala logo, como vamos fazer? Vamos arrumar um jeito de avisar, pelas canções, essas que sempre trouxeram o alívio para nossas almas. Agora irá nos conduzir, indicando o melhor caminho até os mocambos, se será pela mata ou pelo rio. Algumas aulas depois... Vale lembrar que a origem dos quilombos são bem diversas. Podemos dizer que os quilombos foram das primeiras formas de defesa dos negros, contra não só a escravização, mas também contra a discriminação racial e o preconceito que se estenderam para além da abolição da escravatura. Ah, é? Nunca ouvi falar sobre os quilombos nos dias atuais, ainda mais agindo contra o racismo e preconceito. Então, o que isso tem a ver com a gente hoje em dia? Atualmente, Lorena, muitos são as comunidades quilombolas no Brasil. Elas seguem lutando pela permanência ou reconquista de seus territórios ancestrais, que, pela legislação, são reconhecidos como territórios permanentes dos quilombolas. Sendo que o Estado deve, por lei, emitir os títulos para essas terras, porém entram em choque com os mais diversos interesses, sejam eles do poder político ou do poder privado, pois seus territórios continuam a ser vistos como áreas disponíveis à expansão de atividades econômicas ou como reservas intocáveis destinadas à preservação ambiental. Inclusive, gente, existem hoje no país, segundo a Fundação Cultural Palmares, 1.573 comunidades quilombolas certificadas, mas só 93 comunidades tituladas e 996 processos de regularização fundiária em curso, né, professor? Sim, Tayla. Estes dados mostram que as comunidades estão em contínuo processo de organização para garantir seu direito às terras que ocupam e a demora do processo por parte do poder público. Então, como os quilombolas são vistos perante a lei? Bem, a questão quilombola passou a fazer parte da agenda política de forma mais contundente a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, por meio do seu artigo 68, do Ato de Disposição Constitucional Transitórias, que reconhece a propriedade das terras ocupadas por comunidades quilombolas, sendo o Estado obrigado a emitir, como já havia falado, os títulos de propriedade permanente. Esse dispositivo legal representa um grande avanço, uma conquista para o movimento negro. A garantia de direitos constitucionais abriu uma nova perspectiva de organização por parte das populações rurais negras e também de pesquisadores e militantes envolvidos com o tema, o que proporcionou uma abertura maior no conceito de quilombo e também a possibilidade de inclusão de variadas populações rurais negras sob essa denominação. Vale ressaltar que a ressemantização do conceito de quilombo
possibilitou a criação de uma nova identidade afirmativa, a do quilombola, esta portadora de direitos. A luta continua. Professor, agora conseguimos entender mais sobre a importância dos povos quilombolas. Mas onde ficam exatamente as terras deles? Muito embora a luta organizada das comunidades quilombolas no Brasil tenha tido importantes conquistas, muitos passos ainda necessitam ser dados. A demarcação e titulação efetiva de suas terras e territórios caminha lentamente e a falta de continuidade de ações e projetos ainda é um problema. Sendo que muitas dessas comunidades estão sendo engolidas pelas cidades e sendo obrigadas a adaptar os seus modos de vida. Elas podem estar mais perto do que a maioria imagina. Professor, pergunto novamente sobre as leis para as comunidades quilombolas. Tipo, essa questão de território. Entre 1995 e 1996, houve uma discussão e entrou em questão a denominada CNAC-NRQ, que seria a Comissão Nacional Provisória de Articulação das Comunidades Rurais Quilombolas. E, com isso, permaneceu-se a real importância do trabalho etnográfico e como seria impactante não apenas para as comunidades, mas também para toda a sociedade no geral. Então, ser rural tem a ver com a exploração da natureza? Lorena, posso te garantir que os povos quilombolas são de longe os que mais ajudam na proteção e preservação da natureza. Tem essa palavra rural por ser o ambiente onde vivem. Exatamente. Inclusive já foi comprovado que as áreas onde estão localizadas as comunidades quilombolas são onde as nascentes e bacias d'água se desenvolvem melhor e estão mais bem preservadas. Então seria mais um ponto para os povos quilombolas. Confesso que está ficando mais interessante e começo a querer conhecer mais sobre eles. E quanto mais você conhece sobre, mais você entende a importância de falar sobre eles. É um povo que resiste mesmo sendo silenciado, que é a verdadeira representação do lema "Eu sou brasileiro e não desisto nunca", mas que falta chegar mais informações sobre seus direitos. Mas então, em tempo em que a internet é necessária para o acesso à informação, como pode existir um povo que não entenda dos seus direitos? Olha, sabemos que nem todos têm acesso à internet e, pior ainda, o poder público não divulga sobre esses direitos, não existindo sequer uma organização em comunidades quilombolas que estão situadas em áreas distantes para representar as demandas do povo. Vocês já ouviram falar da Fundação Cultural Palmares, que a Tayla comentou? Pois bem, ela é uma entidade pública brasileira que tem como missão preservar a cultura afro-brasileira. E como ela ajuda as comunidades quilombolas? Bom, quando a comunidade quer ser reconhecida e mostrar sua identidade, ela precisa solicitar sua inclusão no cadastro da Fundação Cultural Palmares. Depois, receberá uma certificação emitida pela Fundação, que reconhece formalmente a existência da comunidade e sua condição quilombola em todo o estado brasileiro. Nossa, que legal! Não sabia que as comunidades quilombolas precisavam desse cadastro. É como nós que temos que fazer RG, CPF, para sermos legalmente reconhecidos. E será que eles sobreviveriam sem seus territórios? Exatamente, Lorena. Esse é um dos caminhos para o reconhecimento e aplicação dos direitos perante ao Estado. Pensa só, até a Constituinte de 1988 não se sabia quem eram os quilombolas nem onde eles viviam. Estiveram na invisibilidade por muito tempo, como estratégia de sobrevivência. Era mais seguro ninguém saber da sua existência, pois estavam em busca de liberdade e de uma organização social alternativa e igualitária. Só depois houve a preocupação de saber quantos existiam. E se trouxéssemos para os dias atuais, para 2021, saberíamos dizer corretamente? Vocês os conheciam ou já tinham ouvido falar antes dessa conversa que estamos tendo? Duvido muito. Fim. Só que não. É no toque do meu berimbau e nos passos da minha luta que eu me encontro comigo mesmo e com meu próprio silêncio. O berimbau é cardeal,
vem do coração, do sentimento. É vida, é luta, é liberdade, é minha emoção, camarada. Separou, minha mãe lá foi vendida pra fazenda de um senhor. O meu pai morreu no tronco, no chicote do feitor. O meu irmão não tem a orelha, porque o feitor arrancou. Na mente trago tristeza e no corpo muita dor. Mas olha um dia, por quilombo eu fugi, com muita luta e muita garra, me tornei um guerreiro de zumbi. Passado o tempo, pra fazenda eu retornei. Soltei todos os escravos e as senzalas eu queimei. É liberdade, não tava escrito em papel, nem foi dado por princesa, cujo nome Isabel. É liberdade, você deu do sangue muita dor, muita luta.